Pessoal, meu nome é João Paulo Garcia, eu sou do primeiro ano de informática. Hoje, eu e meu grupo vamos apresentar sobre os direitos humanos, incluso no nosso trabalho, o que tem o conceito, a história dos direitos humanos e os estereótipos. O que são os estereótipos? O principal deles é que se os direitos humanos são para bandidos ou não, e as principais leis. Fala pessoal, meu nome é Nayara, também sou do primeiro de informática e vim explicar um pouquinho de como surgiu os direitos humanos. Bom, no início não tinha direitos humanos. Quem estava do lado certo estava seguro. E quem não estava, não estava seguro. Tá, depois disso veio Ciro o Grande, que depois de conquistar Babilônia, ele declarou que todos os escravos eram livres e as pessoas teriam o direito de escolher uma religião independente do grupo. O povo pegou registrar essas palavras deles num tablete de barro, que foi chamado como Cilindro de Ciro. E assim nasceu os direitos humanos. Essa ideia se espalhou pela Grécia, pela Índia e até chegar a Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiam naturalmente essas leis. E assim começaram a chamar de leis naturais. Mas continuou sendo ignorado por aqueles que estavam no poder. Mais tarde, na Inglaterra, levaram o rei a concordar que ninguém poderia anular os direitos humanos, nem mesmo o próprio rei. Um grupo de rebeldes britânicos declarou independência e aí o rei percebeu que todos foram criados com direitos iguais. Ele não podia pará-los e aí nasceu a América. Os franceses seguiram sua revolução para os seus próprios direitos e suas listas eram bem maiores e eles tiveram certeza que não foram inventados aqueles direitos. O conceito romano de leis naturais foi passado para direitos naturais. Nem todos ficaram contentes com isso. Aí o rei chamou Napoleão para derrotar a nova democracia francesa. Ele quase conseguiu, mas aí os países da Europa se juntaram e o derrotaram. Eles fizeram um acordo internacional para garantir muitos direitos pela Europa. Só a Europa. Sem os outros países não estavam incluídos nisso. E aí os outros países foram invadidos e conquistados e consumidos pelo Império Massivos da Europa. Aí veio um jovem indiano chamado Mahatma, que ele era advogado, ele decidiu dar um basta nessas fases de violências. Ele decidiu que os direitos eram para todos, não apenas na Europa. Os europeus começaram a concordar com aquilo, mas não estava tão fácil assim por causa que veio as duas guerras mundiais que estavam numa fase depressiva. Aí veio Hitler e exterminou metade da população judaica. E aí foi um basta. Então todos os países do mundo se juntaram e formaram a ONU, Organização das Nações Unidas. A propósito da ONU era para reafirmar a fé dos direitos humanos, fundamentais na dignidade e valor das pessoas humanas. Eles se juntaram e, com a supervisão de Eleanor Roosevelt, que ela foi a primeira dama dos Estados Unidos, eles se juntaram e concordaram que o Código dos Direitos Humanos se aplicariam a todos, que aí nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi assinada pela ONU em 1948. A ONU é a Organização das Nações Unidas que surgiu daí em fevereiro de 1932. Bom, pessoal, meu nome é Lívia, eu também sou do primeiro ano de informática e eu vou falar um pouco sobre uma das quebras dos direitos humanos, que se chama o Massacre do Carandiru. Bom, para quem não sabe, o Massacre do Carandiru foi uma chacina que aconteceu no dia 2 de outubro de 1992 na Casa da Detenção no estado de São Paulo. Esse acontecimento entrou para a história das penitenciárias, pois se tratou de um acontecimento que tem várias versões, tanto dos presos quanto dos agentes da lei. Teve 111 mortos, todos detentos. Bom, pessoal, a rebelião começou no pavilhão 9, onde estava acontecendo uma partida de futebol. 2 detentos que não estavam envolvidos no jogo começaram a brigar. Aí nisso, meio que criou 2 grupos e esses 2 grupos começaram um a atacar o outro. Tanto é que houve uma intervenção da polícia horas depois desse massacre. E a intervenção demorou muito, tanto é que os presos também não queriam reivindicar. E um dos motivos por ter acontecido essa rebelião dentro da Casa da Detenção em São Paulo foi por conta de superlotação, porque o presídio não tinha capacidade para quase 10 mil pessoas. O presídio tinha capacidade para 2.000 no máximo, só que estava tendo superlotação e não tinha outros lugares para que esses presos fossem. Então esse foi um dos motivos do descontentamento dos presos,
para fazerem uma rebelião para ver se resolvia isso. Só que não resolveu. Tanto é que o diretor da casa da detenção, alguns minutos depois que viu que estava acontecendo uma rebelião e tudo, ligaram para a Polícia Federal. Daí a Polícia Federal veio liderada pelo Coronel Biratã, que autorizou a invasão horas depois também, não foi coisas rápidas. Eles deixaram as pessoas se matarem lá dentro para depois eles irem interferirem em cima disso. E a intervenção do Coronel Biratã foi classificada pela promotoria como desastrosa por ter matado 111 pessoas. Porém, os presos estimam que houve uma chacina muito maior e que ultrapassou os limites de 200 pessoas. Fala pessoal, de novo eu estou aqui, sou o João Paulo Garcia, do primeiro de Informática. Eu vou explicar um pouquinho para vocês da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aqui, ó, a gente tem o artigo 1. O que diz o artigo 1? Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O que significa que os direitos são para todos e não só para alguém específica, pois todo homem nasce igual em direitos e em dignidade. Então, aqui a gente tem o artigo 3º da Declaração dos Direitos Universais do Homem, e o que nesse artigo diz? Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ou seja, independente da sua raça, da sua cor de pele, da sua classe social, você tem direito à vida. Independente também se você é bandido ou não. Todo mundo tem esse direito. Agora a gente tem aqui o artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Então, reforçando muito que a escravidão foi abolida, esse artigo é muito importante para reforçar isso, para que nunca mais se repita na nossa história. Agora aqui no artigo 5º, a gente tem que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Esse também é um artigo muito importante, principalmente por causa dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Tudo que ocorreu, principalmente nos campos de concentração. Agora a gente está aqui lendo o artigo 13, inciso de número 1. Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência, dentro das fronteiras de cada estado. Ou seja, todo mundo pode... Temos aqui também o artigo 13. Primeiro inciso. Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Agora no artigo de número 13, temos aqui, no primeiro inciso. Todo homem tem direito de liberdade de locomoção e residência, dentro das fronteiras de cada estado. Ou seja, eu posso me locomover no meu estado ou no meu país, livremente, lógico, se eu não infringir nenhuma lei. E agora a gente tem aqui também, no artigo 14, no inciso de número 1 também, que é muito importante. Todo homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse artigo é muito importante, principalmente por causa de um acontecimento recente, que estava tendo a guerra na Síria, né? E muita pessoa estava querendo buscar asilo em outros países. Só que tinha países que não estavam liberando a moradia para essas pessoas. E, inclusive, a ONU interferiu justamente por causa disso. Eu sou a Isabela Fávora, do primeiro ano de Informática também, e hoje eu vim falar sobre o 5º artigo da Constituição Brasileira, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros que residem no país a inviolabilidade do direito da vida, sendo eles a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. O primeiro inciso diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. O segundo inciso diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. O terceiro inciso diz que ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento desumano ou degradante. É um dos mais principais. O quarto inciso diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo ele vedado ou em anonimato. E o quinto inciso diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização do dano material, moral ou de imagem. Olá, meu nome é Guilherme, do primeiro de Informática, e para finalizar esse trabalho, eu gostaria de dizer que os direitos humanos não são só para os bandidos,
Porque muitos dizem que os direitos humanos são só para os bandidos, mas realmente eles estão errados, pois os direitos humanos, eles são para todos de forma igualitária. Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2016, aborda cerca de 57% da população, eles meio que julgam que bandido bom é bandido morto. Mas essa é uma fala de uma violação aos direitos humanos. Ou seja, as pessoas defendem a justiça com as suas próprias mãos, pois mesmo que a pessoa cometa um crime, ela tem direito à defesa e tem direito à vida. Através disso, ela vai cumprir pelo qual ela pagou. Bom, pessoal, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção. Valeu.